Eu quero convidá-lo a abrir a sua Bíblia no Salmo de número 131. Reforçando que no mês da família, nós temos as nossas devocionais em família. Você pega aí no seu boletim e acompanhe com a gente, então, essa nossa campanha. Você pega dentro do seu boletim, se você não recebeu, ou em cima da mesa tem alguns avulsos ali. Se você quer receber por PDF, peça aí pelo zap da secretaria também. O que importa é de que de segunda a sábado você separe um tempo para orar em família, lendo o texto na Bíblia, refletindo rapidamente e orando também. Então faça isso, não dá 10 minutos esse tempo e é riquíssimo, riquíssimo mesmo, tá ok? O Salmo de número 131, vamos ler este texto, lembrando que nós estamos expondo os salmos da peregrinação. E eu estou dando o tema, então, deste salmo, dessa série de Pé na Estrada. Eram salmos compostos em várias épocas. O salmo de hoje, por exemplo, é um salmo escrito por Davi, mas que foram colecionados ali por volta do período do exílio, pós-exílio, para compor um cancioneiro, um inário dentro do inário. O livro de Salmos como um todo já é um inário. Os cânticos de peregrinação é um inário dentro do inário, canções que eram entoadas pelas famílias reunidas que iam a Jerusalém ao menos uma vez por ano, por ocasião das 3 grandes festas: Páscoa, Pentecostes e Tabernáculos. Então tem tudo a ver com esse mês da família, tem tudo a ver com essa campanha, porque eram salmos que eram dirigidos pelo líder da família, pelo cabeça da família, que era o homem, ainda é, eu espero que na sua casa seja também. E é interessante que o homem podia saber cantar ou não, ele entoava. Vamos lá, hoje é o Salmo 131. E cantava, e entoava em família. E cada salmo tem uma história, cada salmo tem um contexto. Alguns são de fácil identificação, outros não. Graças a Deus, ecoou ainda durante vários dias a minha última exposição, que foi no Salmo 130, o Salmo das Profundezas. Eu ouvi testemunhos que me deixou bastante tocado, de pessoas que confessaram-se diante de Deus a partir da provocação do Salmo 130. O Salmo de número 131 também é por demais especial. São 3 versos apenas, coisa simples. É o Salmo da humildade, uma humilde oração. E a foto que eu fiz é de uma mão de uma criança, de um recém-nascido segurando o dedão de sua mãe ou do seu pai, afirmando assim esse vínculo para gerar segurança, estabilidade. Talvez você nunca tenha se aproximado de Deus como pai ou como uma mãe que cuida dos seus. Este salmo em especial é como uma mãe, porque você se apresenta diante de Deus como uma criança desmamada, e daqui a pouco eu vou estar tentando explicar a vocês o que seria essa expressão lindíssima de Davi. Este salmo, Eugene Peterson vai dizer que corta fora o complexo de grandeza e a recusa de deixar chupeta. Não é? Sabe aquela coisa de você se achar alguma coisa? Este salmo vai te derrubar em todas essas suas perspectivas humanistas, autoglorificadoras, enfim, de agradecimento próprio, de autoestima. Você vai sair daqui dizendo: eu realmente não sou nada, eu não sou ninguém, eu dependo de Deus para tudo. E Spurgeon vai dizer que este salmo é um dos mais curtos de ler
e um dos mais longos para se aprender. Eu tenho, por exemplo, a música dos Vencedores por Cristo na minha cabeça quando eu leio este salmo. E desde a minha adolescência eu me lembro de cantar e de ler este salmo e de refletir sobre a necessidade que temos de estarmos em humildade diante de Deus. Diante de Deus, amados, toda soberba cai por terra. Diante de Deus Todo-Poderoso, todo aquele que se vangloria do seu saber, do seu conhecimento, se nivela aos mais perrapados da face da terra. Somos todos iguais diante de Deus. Olha só que beleza, amados e amadas. Leia aí na sua Bíblia. Se você não tem uma Bíblia, se ajunte à pessoa que está do seu lado. Olha só que beleza. Olha só que profundidade. Senhor, meu coração não é arrogante, nem meus olhos são altivos. Não busco coisas grandiosas e maravilhosas demais para mim. Na verdade, acalmo e sossego minha alma, como uma criança desmamada nos braços da mãe. Assim é minha alma, como essa criança. Ó Israel, põe a tua esperança no Senhor, desde agora e para sempre. Eu quero orar mais uma vez com você. Deus, capture a nossa atenção. Não permita que o teu povo desvie do foco. Que nessa noite o Senhor fale conosco o tempo todo. No nome de Jesus. Amém. E amém. Dê um clique aí, Dudinha, por favor. A grande ideia desta passagem é esta. Dá para a gente ler juntos? Vamos lá? 1, 2, 3 e... Deus exalta diante dos homens. Ai. Deus exalta diante dos homens aquele que se humilha diante dele em oração. Eu olho daqui de cima e eu vejo algumas histórias, principalmente aquelas que eu conheço já de algum tempo. E vejo muitos aqui que têm sido humilhados diante dos homens. Gente tem sido alvo de calúnias, de perseguições, de difamações. Gente que tem enfrentado pecados incríveis. Não foi nada combinado, mas a música do início do culto tem tudo a ver. O rival de nós mesmos somos nós. Os nossos desejos são os nossos maiores gigantes. E a gente se vê muitas vezes sem esperança alguma. Gente que está se sucumbindo. Gente que está perdendo a fé. Algum tempo atrás eu recebi uma pessoa que disse: pastor, eu não tenho fé. Mas vez por outra também eu ouço pessoas dizendo, das mais variadas idades, tanto eu quanto outras pessoas: me ajuda, porque eu estou perdendo a minha fé. E este salmo nos apresenta numa estrutura muito simples, são 3 versos apenas. A primeira parte, Duda, é uma exposição da alma diante de Deus. O tom aqui é de súplica. O salmista Davi começa dizendo: Senhor. A King James traduziu assim o versículo 1. Senhor, o meu coração não é arrogante,
e os meus olhos não veem com soberba. Não há em meu ser a pretensão de explicar todos os mistérios. Não nos é muito claro, amados, o contexto deste salmo, mas foram muitos os momentos em que Davi se viu perseguido, e eu posso dar um palpite a vocês de que possivelmente esse salmo fora composto quando daquela perseguição assintosa de Saul em relação a Davi. E Davi tendo oportunidades de matar inclusive a Saul. Uma vez, por exemplo, ele estava numa caverna em Engedi, tendo oportunidade de dar cabo à vida do rei tirano, do rei louco. Ele apenas corta um pedaço do manto, da roupa de Saul, e se vê depois com um complexo de culpa infernal, porque ele não se sentia digno de tocar no ungido do Senhor. Ele o perseguia, ele várias vezes jogava suas lanças na direção de Davi, e você vai encontrar no texto bíblico de que Davi se ajoelhava. Cada lança jogada na direção de Davi, ele se ajoelhava. Por isso que agora, amados, se esse contexto está certo, é um palpite meu, Davi se apresenta diante de Deus, porque é diante de Deus que a gente tem que buscar refúgio quando somos perseguidos pelos homens. A saída não é bater de frente, não é bater boca, não é colocar no Facebook, fulana de tal vai vir comigo. Eu já disse para vocês, eu concordo em gênero, número e grau com Augusto Nicodemos, que chama o Facebook de o castelo dos covardes. É gente que não tem coragem de falar ao vivo e a cores, e usa ali o teclado do computador de maneira irresponsável, assintosa, violenta. Me perdoa a expressão, quer chorar, vai para a cama que é quentinho, mas vai com Jesus. Não fica chorando as mágoas no Facebook. É feio isso, amados. Crente fazer isso, então, é quase pecado de morte. Se eu fosse Deus, já fulminaria. Ainda bem que não sou. Davi, amados, em nenhum momento se defendeu. Leia o livro Perfil de 3 Reis. Você vai entender, Jenny Edwards vai entender o que eu estou querendo dizer. Davi se desviava das lanças. Saul era louco, mas Davi não queria ser comparado a ele. Quando mais tarde Absalão, filho de Saul, fez o mesmo, perseguindo, chamando o pai à batalha, à guerra, você vai encontrar isso na Bíblia também, num dos livros de Samuel. Davi não respondeu nada. Sabe por quê? Porque Davi não queria se tornar para Absalão o Saul que havia sido para ele no passado. Ele não queria se transformar num Saul. Ele queria continuar sendo Davi. Talvez, meu querido e minha querida, você precisa aprender como Davi. Davi deseja estar em posição correta diante de Deus. E João Calvino vai nos ajudar dizendo o seguinte: a questão não é se a posição de Davi era pequena ou exaltada, bastava que ele fosse cuidadoso em não ultrapassar os limites próprios da sua vocação. Ele não pensava em si mesmo com liberdade para dar sequer um passo se não fosse chamado por Deus a fazer isso. Por isso ele diz: Senhor, meu coração não é arrogante, nem meus olhos são altivos. Ele fala de coração
arrogante, ele fala de olhos altivos. Eu não busco coisas grandiosas e maravilhosas demais para mim. Eu não quero aquilo que não me pertence. Eu não quero me colocar no lugar de Deus em nenhum momento. Eu quero aguardar em silêncio a salvação do Senhor, que mais tarde Jeremias vai falar em Lamentações. Bom é ficar em silêncio e aguardar a salvação do Senhor. Davi não confiava em justiça própria. Preste atenção. Justiça pelas próprias mãos, absolutamente. O R. Wisby vai dizer que um coração orgulhoso recusa-se a encarar a realidade. Um conceito excessivamente elevado de nós mesmos, olhar altivo, encobre a inadequação. As ambições arrogantes, andar à procura de grandes coisas, podem impressionar algumas pessoas, mas termina em fracasso vergonhoso. Talvez você já tenha ouvido esse conselho. Se posiciona, vai lá, encare, busque os seus direitos, reivindique aquilo que está no seu lugar. E Deus manda dizer: fique quieto, aguarde em silêncio a minha salvação, a minha intervenção. Quem disse que nós devemos nos defender, amados, diante dos homens que nos perseguem? Jeremias 45:5. E procuras tu grandezas para ti mesmo? Não as procures, porque eis que trarei mal sobre toda a carne, diz o Senhor, porém te darei a tua alma por despojo em todos os lugares para onde fores. O salmista admite que o seu coração não é arrogante. Eu fico pensando, amados, quando eu leio coração não arrogante, meu coração não é arrogante, eu lembro de Moisés, Números 12:3. E era o homem Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Mas se você quer ter um exemplo de humildade, de mansidão, que é o contrário de arrogância, um exemplo por excelência, você tem que ser encaminhado a Jesus. Mateus 11:29. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que eu sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso. Diga comigo: encontrareis descanso para as vossas almas. A arrogância gera confusão no coração. A arrogância faz com que você se olhe no espelho e veja um outro eu. Veja um outro você. E é difícil a gente olhar para o espelho, e eu não quero ficar parafraseando a música que foi tocada aqui, mas mais uma vez dançada. Você olha para a cruz e você tem que olhar como espelho. Mas é Gálatas 2:22 para você. Já estou com Cristo e vivo, mas Cristo. Você morreu. Diga para a pessoa que está ao seu lado: você já morreu. Aí você fala: não é ofensa não, pastor. Nós morremos para este mundo, amados. Se você concorda, diga amém. Amém. Nós não queremos mais nada deste mundo, não. Amados, nós estamos aqui a cada dia é graça. O mundo nunca vai nos saciar por inteiro. Eclesiastes purinho, vem na quinta-feira. Você vai se animar, principalmente ao ouvir eu dizer de que a alegria é coisa rara nessa vida. É só no limite das forças. Você só é alegre um cadinho só, de vez em quando, daqueles lampejos de alegria e tal. Mas a maioria das vezes, você é alegre, mesmo não estando alegre. Você coleciona fracassos. Amados, os meus erros estão sempre diante de mim. Eu fico incomodado quando eu erro, mas eu erro mais do que acerto. Aí eu dependo, amados, da misericórdia de Deus para dizer o seguinte: Senhor, me ajuda a ser humilde. O meu coração não é arrogante, nem os meus olhos são altivos. Em outras palavras, eu não quero ficar cobiçando. Eclesiastes 6:9 vai dizer: melhor é a vista dos olhos do que o vaguear da cobiça. Também se a vaidade é aflição de espírito. Olha,
A cobiça é coisa muito séria, né? Cobiça é o seguinte: eu seria mais feliz se eu tivesse aquele computador do meu vizinho. Olha, se eu tivesse aquela televisão, eu seria feliz. Atenção, homens, se eu tivesse aquele carro, eu seria o homem mais feliz do mundo. O seu carrinho está velho, mas está te levando para todo lugar. Mas você quer aquele carro. A cobiça. Cuidado com a cobiça. Olha para mim. Seus olhos não podem estar altivos. Provérbio de Salomão para você, vamos lá? Senhor, eu não peço nem a pobreza nem a riqueza. Eu não peço a riqueza para que eu me esqueça de ti, e nem a pobreza para que eu tenha que mendigar o pão. Dá-me o que me é necessário para sobreviver. Paulo vai dizer a Timóteo: tendo o que comer e o que se vestir, esteja feliz, porque nada trouxemos para este mundo e nada daqui levaremos. Hernando Dias Lopes fala assim: eu nunca vi um caixão com gaveta. Ninguém consegue levar nada. A pessoa briga tanto pelas coisas. Você precisa ter um olhar tranquilo. Diga: Senhor, me dá um olhar tranquilo. Tranquilo, Senhor. Você passa por uma vitrine e você diz: é bonito, mas eu não preciso. Eu posso esperar. Não é para mim agora. O salmista termina dizendo: não busco coisas grandiosas e maravilhosas demais para mim. A Revista Atualizada traduziu assim: não anda à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Foi junto aqui com o Almeida século 21. Paulo vai dizer aos Romanos 12:16: sede unânimes entre vós, não ambicioneis coisas altas, preste atenção, mas acomodai-vos às humildes. Não sejais sábios em vós mesmos. Diga a Deus: eu preciso me acomodar às coisas humildes. Você chega na sua casa, você tem o básico. Eu não estou ensinando aqui a filosofia daquele personagem da Disney. O necessário somente, o necessário. Mas é você viver realmente à base daquilo que é humilde. Humilde. Stephen Wynne vai dizer que a humildade provém de uma compreensão bíblica de quem nós somos e de quem Deus é. E o que nos conduz à absoluta submissão e à absoluta dependência de Deus. Um puritano chamado John Owen vai dizer: humildade é humilhar nossa alma diante da lei da providência de Deus, em todas as suas dispensações. É prostrar-nos diante da sua soberania, justiça, bondade, amor e misericórdia. Daí o salmista, amados, ele fala o seguinte: que imagem, preste atenção, que imagem eu vou apresentar de humildade? Quantas mães aqui, levante sua mão assim, mães. As mães aqui vão entender perfeitamente. Os pais homens também vão. Mas as mães vão receber essa palavra aqui. Em forma de juramento, o salmista diz e se compromete, porque ele usa a expressão: na verdade, acalmo e sossego minha alma, como uma criança desmamada nos braços da mãe, assim é minha alma como essa criança. A Revista Corrigida traduziu assim: qual criança desmamada para com sua mãe, tal é minha alma para comigo. A NVT traduziu assim: pelo contrário, acalmei e aquietei a alma, como criança desmamada que não chora mais pelo leite da mãe. Sim, minha alma dentro de mim é como uma criança desmamada.
E eu fiquei imaginando esse quadro, amados, de uma criança desmamada, de uma criança que aquieta sua alma. As crianças em Israel, amados, eram desmamadas aos 3 ou 4 anos de idade. Lá! Um acontecimento que marcava, eu estou falando Israel antigo, gente, que marcava o fim da primeira infância. O que seria essa figura da criança desmamada? Thomas Manton explica: a criança desmamada não contesta nada, não espera nada além daquilo que a sua mãe vai lhe dar. Agora, hoje à tarde, amados, eu já tinha estudado essa mensagem, mas eu fui surpreendido com a versão da NVI. E dá a ideia de uma criança desmamada como sendo uma criança que está perfeitamente satisfeita. A NVI traduziu assim: de fato acalmei e tranquilizei a minha alma. Sou como uma criança recém-amamentada por sua mãe. A minha alma é como essa criança. A figura então aqui é de uma criança que está calma. Ou ela está calma porque ela já foi desmamada mesmo, e agora ela pode saborear outros alimentos, ser introduzida a outros alimentos, e ela espera da mãe então este alimento. Ou, se a NVI está certa, a ideia de uma criança recém-amamentada. Ela está desmamada por hora, e por isso ela dorme no seio da mãe. Atenção, mamães, isso já aconteceu? Ela começa a mamar. Quanto tempo? 5 minutos? 10, 15, 20, 30, 40, 50, 2 horas da manhã, a mãe está ali, e ela mama, até dormir. Recém-amamentada. Ela já está satisfeita e dorme ali. Essa figura me emociona, porque eu fico pensando em Deus, e eu fico pensando em mim mesmo, e o quanto eu preciso aquietar e sossegar a minha alma, me alimentando de Deus. 1 Pedro vai estar dizendo que nós devemos desejar o leite materno, para que por ele estejamos crescendo. 1 Pedro 2:2: desejai-o por o leite espiritual, como bebês recém-nascidos, a fim de crescerdes por meio dele para a salvação, se é que já provastes que o Senhor é bom. Olha para mim, imagina essa cena. João Calvino vai dizer que aquietar a alma é uma oposição aos desejos tumultuosos, pelas quais muitos trazem inquietude, a si mesmos, e são os meios de lançar o mundo em agitação. No hebraico, amados, acalmar é ficar tranquilo, sossegar é ficar quieto. Acalmar, aquietar. Eu me lembro do Salmo 42, versículo 5. Estenda suas mãos assim diante do Senhor. Por que estás abatido, a minha alma? Por que te perturbas em mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei pela salvação da sua face. Acalmo
acalmar o coração, sorver o puro leite espiritual que vem de Deus. E acalmar o coração no hebraico significa aplainar, abrandar. E sossegar é estar calmo, ficar em silêncio. Mas eu não quero chocar você, mas eu tenho que chocar. No hebraico é a mesma palavra também, que significa morrer. Mas não é morrer no sentido, é morrer no sentido de ficar em paz, descansar. Como alguém que não fica em busca dos porquês. Olha para mim, pare de buscar os porquês. Pare de questionar a Deus. Os seus caminhos, os seus pensamentos, Isaías 55, são mais sublimes do que os seus. Está quieta, como criança, recém-amamentada, desmamada por hora, ou, se você preferir, desmamada de uma forma inteira, e que agora não reclama mais, nem deseja mais o seio da mãe, mas quer receber o alimento que vem da própria mãe. Ela vai dar. Nós temos que ser como crianças. Jesus disse em Mateus 18, 3 e 4, em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos fizerdes como crianças, meninos, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, tome nota, aquele que se tornar humilde como este menino, esse é o maior no reino dos céus. Thomas Tronco vai sugerir de que essa palavra traduzida como criança, no versículo 2, tem o significado de desmamado. O sentimento não é de desejo por suprimento, como ocorre a um lactente no colo da mãe, mas de conforto. Na maioria das vezes, amados e amadas, as amadas sabem disso, basta uma mãe tomar nos braços o filho em prantos, que ele se acalma. E às vezes, até dorme. Desmamar aqui no original significa amadurecer. Ser tratado com bondade. Estar completo. Estar satisfeito. Aí eu fiz um link, amados, na minha mente essa semana, em 1 Coríntios 13, 11. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Agora eu posso descansar. 1 Coríntios 14, 20 diz: irmãos, não sejais meninos no entendimento, mas sede meninos na malícia e adultos no entendimento. E Charles Spurgeon vai pregar nesse texto e vai dizer: benditas são aquelas aflições que subordinam nossos sentimentos, que nos desmamam da autossuficiência, que nos ensinam a maturidade cristã, que nos ensinam a amar a Deus, não meramente quando Ele nos consola, mas mesmo quando Ele nos sujeita às provações. Regina me lembrou hoje, no momento da oração, do Russell Shedd, que deu um depoimento antes de falecer, dizendo: Deus está me desmamando. Eu sinto que meus dias estão curtos, porque eu já começo a me sentir desmamado. Vai chegar um tempo, amados, que nós vamos ser completamente desmamados. Mas nós precisamos aprender a deitar, a dormir, a sentirmos-nos acolhidos e aconchegados. Me perdoe a expressão, mas é essa que o texto diz: nos braços de Deus, como uma mãe. Gosto muito do que Antônio Carlos um dia disse, Antônio Carlos da Costa: Deus é Pai que nos ama com amor de mãe. Pai que nos ama com amor de mãe.
Daí depois disso então, dando um clique, Duda, o salmista proclama de Deus diante dos homens. Davi reúne o povo e diz: ó Israel, põe a tua esperança no Senhor desde agora e para sempre. Assim como o salmo de número 130, que tem a mesma relação, é um salmo pessoal, particular, é uma experiência única, mas que termina com um apelo público. Ó Israel, põe esperança no Senhor. É de alguém que cresce na sua intimidade com o Senhor, é alguém que tem uma experiência com o Senhor, é alguém que expõe o seu coração diante do Senhor, e agora termina dizendo o seguinte: olha, Israel, família, amigos, vizinhos, igreja, cidade, estado, país, mundo, põe a esperança no Senhor. Mas por que o salmista faz isso, amados? Digo eu, porque ele dizia o seguinte: funciona, funcionou para mim, vai funcionar para vocês também. Deus nesses dias, receba essa palavra e diga amém, mas depois de ouvir essa palavra, Deus nesses dias quer lhe dar experiências pessoais que farão de sua vida mensageiro, mensageira de testemunhos do Senhor. E você não vai dizer, meu queridão, é o testemunho do pastor Ezequias. Funcionou para o pastor Léo, para Dani, para Débora. Você vai dizer: olha para mim, funcionou para mim. Ó Israel, põe a tua esperança no Senhor, desde agora e para sempre. A palavra esperança aqui pode ser traduzida também como confiança. Salmo 115, 9 a 11. Israel confia no Senhor, Ele é o seu auxílio, o seu escudo. Apenas o verso 9. Essa esperança aqui não é uma esperança de algo que, talvez aconteça no futuro. Como diz o ditado popular, a esperança é a última que morre. Nada a ver. Essa esperança é uma esperança em realidade de fé. É aquilo que você não vê, mas você diz que já é. É aquilo que você vai ouvir no Comece Bem a semana amanhã. Eu já estou acelerado. A sunamita, mulher havia perdido seu filho. Vai para Eliseu, porque Eliseu havia prometido que ela ficaria grávida. Ela não pediu nada. Morre o seu filho. E ela vai em direção ao profeta, onde o profeta estava. Onde o profeta estava? No Monte Carmelo. E ela vai. Eliseu manda Geazi, o seu servo: vai lá, eu estou vendo aquela mulher. A mulher sunamita. Pergunta para ela como que ela vai. Como vai o marido? Como vai o filho? Amados, Geazi pergunta: e aí, como vai? Como vai o marido? Como vai o teu filho? E ela responde o quê? Vai tudo bem. Essa é a esperança que Deus quer levantar na sua vida. Seu casamento está quase morrendo, mas as pessoas perguntam: como vai? Vai tudo bem. Por quê? Porque eu espero, eu creio, eu confio, eu aguardo a salvação, a intervenção do Senhor. Eu ponho a minha esperança no Senhor. O R. Wisby vai dizer que essa esperança é uma expectativa jubilosa daquilo que o Senhor fará com base em suas promessas que nunca mudam. Steve Willie vai dizer o seguinte, preste atenção: não existe esperança se Deus não é imutável.
suas promessas poderiam ser alteradas. Não existiria esperança se Deus não fosse soberano, suas promessas poderiam ser frustradas. Não haveria esperança se Deus não fosse onisciente, suas promessas poderiam ser mal direcionadas. Não existiria esperança se Deus não fosse onipotente, suas promessas poderiam ser obstruídas, mas Ele é todas essas coisas e muito mais. Deus pode, diga, está tudo bem. Não fala assim, está mal menos. Tudo bem. Receba essa palavra no seu coração, Salmo 89, 6 e 7. Pois quem no céu se pode igualar ao Senhor? Quem entre os filhos dos poderosos pode ser semelhante ao Senhor? Deus é muito formidável na Assembleia dos Santos e para ser reverenciado por todos os que o cercam. Eu creio, amados e amadas, nesta noite de todo o meu coração, de que a Bíblia está cheia de incentivos em relação à nossa esperança em Deus. Não é nos políticos, não é no Brasil, não é na economia, não é em qualquer outro, não é em você mesmo, essa coisa de, não, eu tenho, porque eu posso. Há um Deus dentro de mim, entusiasmo, Deus dentro de mim. Amado, pensamento positivo funcionasse, o Brasil ia ser campeão todo ano em Copa do Mundo. Pensamento positivo, eu vou. E você não estaria passando por aperto. Tem irmãos nossos desempregados aqui, sim ou não? Passando por necessidade, amado, vendendo o almoço para comprar janta. Apertos. Mas a Bíblia diz, põe a sua esperança no Senhor. Romanos 15, 4 vai dizer, porque tudo que dantes foi escrito para nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Olha para mim, tudo que nós temos na Bíblia foi escrito, para nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tivéssemos esperança. Amado, se existe uma coisa, você precisa ter a vida toda a esperança. Esperança. Meu filho vai melhorar. Meu filho vai voltar para casa. Meu filho vai sair dessa vida de drogas, da bebida. Eu vou mudar. Jesus vai transformar minha vida. Eu tenho esperança. Por isso que eu estou caminhando. Nem que seja para dar um passo, cair, mas eu vou caindo, cada vez que eu caio mais perto de Deus. Eu caio mais perto de Deus, eu vou caindo, mas eu caio para perto dele. Eu vou. O negócio é não desanimar, amados. O negócio é ter esperança. Nós somos escravos da esperança. Sim. Sempre. Por isso que vem as aplicações que eu quero deixar do seu coração como uma bomba do dia. Primeira, diante de Deus, nossas orações devem ser encharcadas de uma confiança de que Ele irá intervir em nosso favor. A gente tem que orar crendo, amados, de que Deus irá intervir, por isso que eu confio. Olha para mim, eu oro e confio. R.C. Sproul tem um livrinho, nem sei se tem aí, se tiver, compra rapidamente. Quando ele fala sobre as orações. A oração muda as coisas. A oração muda as coisas. Porque é uma tendência mais no campo pentecostal, neopentecostal, mas que também já entrou nos nossos arraiais tradicionais, de que a oração move a mão de Deus. Deus até não queria fazer não, mas o povo orou e falou, está enchendo muito a minha paciência, eu vou acabar fazendo. Um Deus sugestionável. Mas existem determinadas bênçãos, amados, e promessas de Deus que só nos vêm em resposta de oração. A oração muda as coisas? Sim. Nesse livreto do R.C. Sproul, há um capítulo assim: a mente de Deus não muda, pois Ele não muda. As coisas mudam,
e elas mudam de acordo com a soberana vontade de Deus, que Ele executa utilizando meios e atividades secundários. A oração de seu povo é um dos meios que Deus usa para fazer as coisas acontecerem neste mundo. Eu estou citando um autor reformado, presbiteriano. Ele diz o seguinte: então, se você me pergunta se a oração muda Deus, eu diria não. Mas se você me pergunta se a oração muda as coisas, eu diria um resoluto sim. Aí você fala, mas pastor, cita a Bíblia agora. Só citou R6 Pro e tal, mas eu não vou entrar em detalhes. Leia Lucas 18. Esse texto me incomoda, amados. Esse texto bagunça comigo. E contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Havia numa cidade um certo juiz que nem a Deus temia. Repita comigo, nem a Deus temia. Nem respeitava o homem. E havia também naquela mesma cidade uma certa viúva, que ia ter com ele dizendo, faze-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo não quis atendê-la. Repita comigo, não quis atendê-la. Mas depois disse consigo, ainda que não tema a Deus, nem respeito os homens, todavia como essa viúva me molesta, me importuna, hei de fazer-lhe justiça para que enfim não volte e me importune muito. E disse o Senhor, ouve o que diz o injusto juiz. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Digo-vos que depressa, repita comigo, depressa, lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Olha para mim, amados. Como essa viúva, porque se a viúva, a parábola que Jesus está dizendo é o seguinte, presta atenção na direção do texto. Se uma viúva importuna um juiz injusto, que não teme a Deus, nem nada, e ele atende essa viúva de tanto que ela clamou, quanto mais o justo juiz, que é Deus, não vai fazer justiça, Marcos Giovanni, pelos seus eleitos que clamam de dia e de noite, ainda que tardio, porque muitas vezes tarda, como diz no Nordeste, tarda, mas não falha. Ele não falha jamais, mas vez por outra está demorando. A impressão que se tem é que está demorando. Olha para mim, a impressão não está demorando não, é você que está sendo aperfeiçoado para você receber a sua bênção. Deus primeiro quer fazer algo em você, para depois fazer algo a você, com você, a partir de você. Duda, não podemos manter nosso coração agitado enquanto oramos. Então, parafraseando aquela música conhecida, peça a Deus, Deus, acalma o meu coração. Acalma o meu coração. Temos de buscar o nosso quarto secreto. Conhece o texto? Mateus 6,6. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento, fechando a tua porta, ora a teu pai que está em secreto, e teu pai que te vê em secreto te recompensará publicamente. Quem se humilha diante de Deus, Deus exalta diante dos homens. Quem se exalta diante de Deus, Deus humilha diante dos homens. Quarto secreto. Amado, amada, eu lhe garanto que funciona. Eu já contei aqui várias vezes, essa semana que eu passei no retiro, lá em Rio Bonito, que o que me encanta no retiro é o jardim de oração. 6:30 da manhã. Um retiro tem quase 400 pastores. Para orar deve ter uns 30, 40. A média é essa, né? Mas a gente está lá.
Agora, com esse negócio de modernidade, criaram um grupo de WhatsApp, Intercessores do Jardim. E me colocaram. Intercessores do Jardim. Aí a pessoa fala, ora pelo fulano de tal, pastor fulano de tal. Agora, amados, a minha agenda de oração aumentou. Não precisava mais, Deus está me dando mais esse encargo. Mas, amados, ali, eu posso dizer isso com o coração muito emocionado. Quantas respostas de Deus eu recebi ali? Quantas? Inúmeras. Quarto secreto. Ah, pastor, minha casa é pequenininha. Eu não tenho um quarto secreto. Ora no banheiro, na despensa. Se tranca. Se ajoelha. E diz, Deus, eu só vou sair daqui quando o Senhor me desmamar. Me saciar. Eu quero estar satisfeito em Ti, Senhor. Amados, dá um clique aí, Dudinha. Deus não atende aos nossos caprichos consumistas. A simplicidade a partir do contentamento é um caminho possível. Hebreus 13, 5 e 6 a dizer, sejam vossos costumes sem avareza, contentando-vos com o que tendes, porque ele disse, não te deixarei nem te desampararei. E assim com confiança ousemos dizer, o Senhor é o meu ajudador, e não temerei o que me possa fazer o homem. Você vai sair daqui, seu bairro está perigoso, não está? Mas creia, o Senhor vai te levar numa comitiva de anjos. Você vai abrir a porta da sua casa, vai estar tudo intacto. Ah, pastor, mas e se não tiver? Se não tiver, sua alma vai estar tão descansada nele, que você vai dizer, ó Deus, obrigado porque o Senhor está comigo. O Senhor é o meu ajudador. Eu não tenho que temer aquilo que me pode fazer o homem. Quer saber uma definição de contentamento? É de um puritano chamado Jeremiah Burroughs. Ele diz o seguinte, eu vou dizer bem vagarosamente para você sorver essa definição. Contentamento cristão, preste atenção, é um estado de espírito doce, interno, sereno e gracioso, que se submete livremente e se deleita na sábia e paterna provisão de Deus em toda circunstância. É o estado de espírito doce, interno, sereno e gracioso, que se submete livremente e se deleita na sábia e paterna provisão de Deus em toda circunstância. Deus te alimenta. Olha para mim, adolescente, Deus te sustenta. Deus vai te levar para a escola amanhã. Deus vai retornar com você. Dando mais um clique. Estamos desmamados de nossa autossuficiência quando reconhecemos que não temos controle sobre absolutamente nada nesta vida. Queridão, queridona, olha para mim. Você quer enganar quem? Achando que você tem algum controle sobre a sua vida. Jesus em Mateus 6 vai dizer o seguinte, olha, basta cada dia o seu mal. Diz também em Mateus 6 que você, por mais ansioso que esteja, você não pode crescer um côvado sequer. E nem aumentar a duração da sua vida uma hora sequer. A ansiedade, ela é inócua, ineficiente, arbitrária, desnecessária.
Sabe por que Jesus disse em Mateus 18:3 que quem não se convertesse, não se fizesse como menino, como criança, de modo algum entraria no reino dos céus? Porque a criança depende de tudo. Quando temos filhos pequenos, amados, chora. Você pensa, é cólica, é fome, é dor de ouvido. Seu filho já teve dor de ouvido? Você fica apreensivo. Ele não sabe falar o que tem. E você vai tentando por eliminação. Assim somos nós diante de Deus também. E Ele nos desmama de nossa autossuficiência quando Ele nos dá do seu peito. E a gente desmamado, recém-alimentado, descansa nele. E a gente recebe dele a paz que a gente tanto precisa. A confiança que a gente tanto precisa. Dando um clique para terminar. Em Jesus nossa alma encontra a esperança que ela precisa para sobreviver aos embates desta vida. Em Hebreus 6, 18 a 20, vai falar sobre as coisas imutáveis, as duas coisas nas quais é impossível que Deus minta, e nós precisamos ter a firme consolação e pôr o nosso refúgio em reter a esperança proposta. E o texto diz, preste atenção, a qual temos como âncora da alma, segura e firme, que penetra até o interior do véu, onde Jesus, nosso precursor, entrou por nós, feito eternamente sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Em Jesus a nossa alma encontra descanso e firmeza, como uma âncora. Lembra dessa figura? Nós temos alguns marinheiros aqui, não temos? Jesus é a âncora da nossa alma. Assim como é precipitada a âncora na nossa embarcação, para que ela fique firme, para que ela não se perca, mesmo diante dos ventos que assolam o mar. A âncora que firma a nossa vida, firma a nossa existência, diante dos embates da vida, dos gigantes, dos nossos desejos que se avolumam sobre nós. Jesus nos mantém firme, Jesus nos mantém seguro nele, nas promessas dele, podemos descansar. E vez por outra, amados e amadas, nós precisamos nos refugiar, retornar ao primeiro amor. Lembra do primeiro amor? Porque a gente começa a crescer, e a gente passa a pensar que é alguém, igual adolescente que pensa que é dono do seu próprio nariz. Eu me mando, não sou mais criança. Misericórdia. E aí Deus fala assim, Jorge, você acha que você é alguém? Aguarda aí. E a gente vai lutando pelos nossos próprios braços. Verdade ou não é? E a gente passa a dizer, não, eu não preciso de Deus não. Eu não preciso de oração não. Eu não preciso de conselho não. Eu não preciso de igreja não. Eu não preciso de pastor não. Eu não preciso de nada disso. Eu me basto. Eu vou conseguir. E aí chega um tempo que a gente não consegue mais. E quando a gente não consegue mais, a gente precisa, para usar a expressão de Apocalipse capítulo 2, Jesus para a igreja de Éfeso. Quem souber, reflita aí. Lembra-te, pois, de onde caíste. Arrependa-te. Volte ao primeiro amor. Dá um clique aí, Dudinha, por favor. Deus exalta diante dos homens aquele que se humilha diante dele em oração. Eu quero terminar com uma história de um homem que não é tão conhecido,
no nosso contexto brasileiro. Mas é uma história tão interessante e que tem a ver com a nossa luta também. Porque olha para mim, amados, todo o exercício de humildade que eu estive ministrando neste salmo não é algo natural. A gente tem que lutar para ser humilde. Ninguém é humilde por natureza. A gente tem que lutar contra nós mesmos. E vez por outra, como Jacó, a gente luta com Deus, a gente tem que perder a luta. Deus precisa tocar, como aquele anjo tocou no nervo ciático aqui de Jacó, e ele ficou manquedejando a vida toda. E a gente precisa disso. Bem-aventurado é aquele que luta com Deus e perde. Olha para mim, você precisa perder de Deus. E se for de goleada, é melhor ainda. Que aí você se quebranta. Em 1886, foi realizado em Nova York um jantar para homenagear algumas pessoas ilustres. E um dos palestrantes foi um homem chamado Henry Whitfield Great. Ele era de um jornal e foi testemunha ocular de uma das mais ferozes batalhas da Guerra Civil Americana. Só para você se situar historicamente, a Guerra Civil Americana foi de 1861 a 1965, período grandíssimo. Em seu discurso, Grady descreveu os soldados confederados, que eram soldados do Sul, que ao retornarem aos seus lares arruinados, tinham seus uniformes desbotados em meio à desolação. A palestra foi muito boa. Ele agradou a todos ali. Só que na manhã seguinte, ele percebeu que ele havia se tornado uma celebridade. Todos queriam conversar com ele e o bajular. O orgulho começou a subir no coração. Os olhos começaram a ficar altivos demais. A alma ficou inquieta demais. Ele deixa o escritório do jornal e volta para a casa da mãe, lá na Geórgia. Sai de Atlanta e vai para a Geórgia. Chegando lá, Henry disse assim para a mãe: eu vim passar algum tempo com você, pois eu tenho perdido meus ideais no mundo que estou vivendo. Eu estou esquecendo das coisas que aprendi aqui na velha casa. E Deus está ficando cada vez mais distante de mim. Eu voltei, mamãe, para viver um pouco mais. É como se Henry Great voltasse a ser um menino junto à mãe. E durante alguns dias, amados e amadas, os dois andaram pelos campos, conversando, orando, cantando juntos. Aquele homem famoso agora deixou para trás toda a bajulação, com seu imenso potencial de torná-lo soberbo. E quando ele retorna à cidade, ele estava revigorado e fortalecido, pronto para enfrentar as tentações da vida. Olhe para mim. Eu não estou falando para você sair daqui e voltar para a casa da mamãe. Alguns estão até com a mamãe do lado já. Eu quero pegar essa ilustração para dizer, olha para mim, até as crianças, os adolescentes aqui. O problema não é você ser elogiado. Essa semana eu tive a oportunidade de pregar aos pastores do estado do Rio de Janeiro. O problema não é ser elogiado. O problema é você acreditar neles. Porque o mesmo pessoal que te elogia, amanhã você vacila um tantinho assim, vou cair de pau, matando em você. A questão é você não deixar o orgulho subir. Porque às vezes você acha, cara, eu sou o cara. Não é que eu sou bom mesmo? Espelho, espelho meu. Existe alguém mais bonito do que eu, mais nobre do que eu, mais inteligente do que eu? E a gente começa a receber muitos tapinhas nos ombros, WhatsApps elogiando.
coraçõezinhos brotando. Ou nossa network, nossa rede de contatos aumenta. Olha para mim. Volta para a casa do Pai. Lá no Pai você vai ser uma eterna criança. E o Pai vai dizer para você: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te guardo, te protejo com a minha destra fiel. O Pai vai dizer: vinde benditos de meu Pai, possui por herança aquilo que vos está reservado desde a fundação do mundo. Vem, filho. Aquieta seu coração, filho. Ah, Deus, está doendo. Calma o seu coração. Você não é o que as pessoas dizem que você é. Eu sou o que dizes que eu sou. Uma eterna criança. Deus quer lhe embalar no seu colo. Deus quer trazer você para pertinho, dizendo: Nana, neném, eu sou contigo. Chora. Aquieta o coração. Se humilhe diante de mim, que eu vou te exaltar diante dos homens. Se humilhe como criança. Abaixe sua cabeça e diga: Deus, eu vim passar algum tempo com você. Eu tenho perdido meus ideais no mundo que estou vivendo. Eu estou esquecendo das coisas que eu aprendi contigo, Senhor. Deus só está ficando cada vez mais distante de mim. Atenção, teólogos aqui, estudantes. Eu estou lendo tanto sobre Deus que eu estou esquecendo de ficar mais perto de Deus. Eu voltei, Deus. Deus, eu quero voltar a chorar, Deus, pelas suas coisas. Quero voltar a estar sensível com as coisas simples da vida. Eu quero ter esperança, Senhor. Deus, renova a minha fé. Abaixa a cabeça. Deus, meu coração não é arrogante, nem meus olhos são altivos. Eu não busco coisas grandiosas e maravilhosas demais para mim. Na verdade, acalmo e sossego minha alma como uma criança desmamada nos braços da mãe. Assim é minha alma, como essa criança. Eu quero poder chegar em casa hoje e dizer para minha família: ó Israel, põe a tua esperança no Senhor, porque funciona. Tem funcionado para mim. Fica de pé, meu querido e minha querida. Uma humilde oração.